Evangelho do dia, Livro do céu, Maria Valtorta e reflexões práticas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, quando Jesus estava a entrar no barco, os seus discípulos seguiram-no, e eis que o mar ficou tão agitado que o barco foi coberto pelas ondas. Mas Jesus estava a dormir. Os discípulos foram ter com ele e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. Mas ele respondeu-lhes: Por que temeis tanto, homens de pouca fé? Então Jesus levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande bonança. Eles ficaram espantados e disseram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Livro do Céu, volume 8, 15 de março de 1908. Minha filha, não te preocupes. Deves saber que quando há uma forte tempestade no mar, essa tempestade é apenas superficial. O fundo do mar está perfeitamente calmo. As suas águas são tranquilas e os peixes, quando detectam a tempestade, vão amontoar-se nas águas profundas para estarem mais seguros. A tempestade atinge realmente as águas pouco profundas, onde pode agitá-las da superfície para o fundo e até deslocar a sua água para as outras partes do mar. É o que acontece com as almas. Quando estão completamente cheias de Deus, até o ponto de transbordar, as tempestades não podem abalar de todo, porque nenhuma força pode desafiar Deus. Quando muito, a alma pode sentir a tempestade superficialmente. Além disso, quando a alma sente a tempestade, põe em ordem as suas virtudes e corre para se refugiar nas profundezas de Deus. Assim, mesmo que pareça haver uma tempestade no exterior, é apenas uma aparência e é então que a alma goza de mais paz, descanso e tranquilidade no seio de Deus, como os peixes no fundo do mar. É exatamente o contrário para as almas vazias de Deus, ou que contêm apenas um pouco de Deus. As tempestades abalam-nas completamente. Se têm apenas um pouco de Deus, perdem o pouco que têm. Além disso, não é preciso uma grande tempestade para as abalar. Basta um mais leve vento para dissipar as suas virtudes. Além disso, as próprias coisas santas, que são um alimento delicioso para as almas cheias de Deus, transformam-se em tempestades para essas almas. São açoitadas por todos os ventos. Nunca há calma nelas, porque, logicamente, onde não se encontra a totalidade de Deus, também não se encontra a herança da paz. O Evangelho tal como me foi revelado de Maria Valtorta. Jesus está a dormir, nem os passos, nem as vozes excitadas dos discípulos, nem o assobio do vento e o bater das ondas contra os lados do barco e a proa o acordam. Os seus cabelos esvoaçam ao vento e ele apanha um pouco de salpicos, mas ele está a dormir. João vai da proa para a popa e cobre-o com seu casaco, que tirou debaixo de uma prateleira. Cobre-o com um amor delicado. A tempestade torna-se cada vez brutal. O lago está escuro como se lhe estivesse derramado tinta, riscado com a espuma das ondas. O barco engole água e é empurrado para o mar pelo vento. Os discípulos suam para manobrar o barco e tirar a água lançada pelas ondas. Mas não vale a pena. Estão agora com água até as pernas, o meio das pernas, e o barco está cada vez mais pesado. Pedro perde a calma e a paciência, dá o leme ao irmão e cambaleia em direção a Jesus, sacudindo-o vigorosamente. Jesus acorda
e levanta a cabeça. Salva-nos, mestre, estamos a perecer. Pedro, grita-lhe. Tens de gritar para ser ouvido. Jesus olha fixamente para o seu discípulo, para os outros e depois para o lago. Acreditas que eu te posso salvar? Depressa, mestre, grita Pedro. Enquanto uma verdadeira montanha de água se precipita do meio do lago em direção ao pobre barco. Parecia uma tromba de água, de tão alta e assustadora que era. Os discípulos que a viram chegar ajoelham-se e agarram-se onde e como podem, convencidos de que é o fim. Jesus levanta-se, ficando de pé na prateleira do barco. O seu rosto branco destaca-se contra a tempestade lívida. Estende os braços para as ondas e diz ao vento: para, cala-te. E a água: acalma-te. Quero que te acalmes. Depois, a onda enorme dissolve-se em espuma que cai sem danos. Um rugido final que se desvanece num sussurro, como o assobio do vento que se torna um suspiro. E a serenidade do céu volta ao lago, pacificado, e a esperança e a fé ao coração dos discípulos. Volume 3, capítulo 185. Reflexões práticas. Qual é a tempestade que está para se abater sobre o seu barco? Jesus está no seu barco? Quando os ventos são fortes, qual é a sua reação, alma? Como está o barco do mundo? Está navegando em águas tranquilas ou agitadas? Você está agindo como os discípulos, gritando por socorro, ou calado e esperando o que vai acontecer? Jesus acalma os ventos e as ondas. O que ele precisa acalmar na sua vida? Ó Jesus adorável, acalma as minhas tempestades.